Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Mas eu já devo avisar que esse vídeo não vai ser muito longo, porque eu finalizei o total de um livro e iniciei outro, então eu vou falar muito abrangentemente dessa leitura que eu finalizei e vou dar uma pincelada neste que eu iniciei, como eu fiz no vídeo das leituras do mês passado. E se você assistiu o vídeo da leitura do mês passado, você já deve saber que eu iniciei essa leitura no mês de setembro e finalizei Trilogia de Copenhagen agora em outubro. Trilogia de Copenhagen, na verdade, é uma autobiografia de Tove Ditlevsen, mas basicamente a Tove nos traz 3 fases de sua vida dentro de um único livro que foi intitulado como trilogia, que é a infância, a juventude e a dependência. Pelo que eu pesquisei, este livro, na verdade, quer dizer, estes 3 capítulos diferentes, eles foram primeiramente publicados separadamente ao longo de 1967 e 1971, e depois de alguns anos, essas 3 fases se tornaram um livro só. A Tove, ela foi uma autora muito aclamada na sua época, e infelizmente ela nos deixou ainda muito cedo. Acredito eu que ela tinha uns 50 e poucos anos quando ela faleceu. A gente já começa o livro sendo apresentados para a infância da Tove. Quando as pessoas fazem uma comparação da tetralogia napolitana de Helena Ferrante com essa obra, é basicamente se inspirando aí nessa parte da infância da autora. A Tove, ela nasceu em meio ali da sua família pobre. Eles viviam num bairro suburbano de Copenhague. E nós vamos sendo apresentados basicamente para aqueles personagens em volta de Tove, que é um irmão mais velho, por quem a Tove é extremamente apegada durante a sua infância. Um pai que, pelo que consta, não para muito em emprego algum. E a mãe de Tove, que ela não fala diretamente, mas ela dá todos os vestígios de ser uma pessoa bipolar. Aliás, vale ressaltar que, por ser um livro de uma época muito distante da nossa, de uma vivência muito distante da nossa, afinal de contas a gente está falando de uma pessoa que vive a infância no começo do século passado, tem muitas coisas que não são faladas diretamente, não há uma nomenclatura específica dada pela Tove em determinadas circunstâncias, mas isso é muito entendível, dado o seu fato de que naquela época nós não falávamos muito abertamente sobre saúde mental, não existia um diálogo aberto sobre isso. Então, muito embora a Tove, ela demonstre desde muito nova ser além do seu tempo, mesmo assim, não tinha como esperar que ela falasse sobre diagnósticos e coisas muito precisas, sendo que nem na década de 70 a gente ainda tinha muitos diálogos sobre isso. Bom, e dentro de todas as circunstâncias de que a Tove viveu a sua infância, com muita dificuldade de fazer amizades, tanto na escola como no bairro, de ter um relacionamento ali bem tóxico com a sua mãe, experimentar pela primeira vez a desilusão com o seu próprio irmão, já que ela tinha ali nele uma figura muito representativa, e conforme ele foi crescendo, ele foi tratando-a de um jeito que corroborou também para que ela se tornasse uma pessoa extremamente insegura. Dentro de todas essas circunstâncias, a Tove, ela ainda, desde muito nova, demonstrava que era apaixonada pela escrita. Então, desde novinha, ela escrevia poemas, mas ela se sentia muito envergonhada, principalmente após o irmão dela pegar o diário dela e ler alguns de seus poemas e fazer duras críticas. Afinal de contas, a Tove, ela inventava aquelas histórias, ela não tinha vivido absolutamente nada do que ela escrevia. Desde muito cedo, ela sempre se sentiu muito insegura com o que ela escrevia. Essa primeira fase do livro da Tove me levou a uma reflexão. Nós, quando somos crianças, nós criamos uma figura muito intacta dos nossos pais, quase heróica. E eu acho que o que distingue a nossa geração para a geração passada é o fato de que quando a gente cresce, nós vamos perdendo essa visão heróica que temos dos nossos pais e começamos a enxergá-los como humanos normais, como humanos que erram, que fazem escolhas erradas e tá tudo bem. Mas
uma geração passada da minha ainda cresce com essa visão heróica dos pais. E acredito eu que eles acabam se decepcionando muito mais quando descobrem que os nossos pais também são seres humanos errantes. E foi exatamente esse trecho que me levou a essa reflexão que eu acabei de falar para vocês. Acho que isso é o que os adultos têm de pior. Nunca passa pela cabeça deles que, uma vez na vida que seja, agiram mal ou foram irresponsáveis. Tem muita pressa em julgar os outros, mas o dia de julgar a si próprios nunca chega. Essa conclusão tirada por Tove foi ainda na fase de infância dela. Então, por isso que eu falo com muita convicção de que ela, desde muito novinha, foi à frente do seu tempo, porque ela conseguia enxergar ao mesmo tempo o lado heróico dos pais, mas ela também não esperava muito deles, porque ela já desde muito nova conseguia enxergar esses erros como um erro e não como algo que ela deveria se espelhar, porque os pais eram os heróis dela. E diante dessa fase da infância muito dura e cheia de inseguranças, é que nós vamos sendo transportados para a juventude da autora. Logo quando a Tove ela termina ali os seus estudos primários, pelo que eu entendi, até mesmo durante a leitura da tetralogia napolitana, chegava um determinado momento naquela época em que os jovens eles ou escolhiam trabalhar ou escolhiam dar continuidade aos estudos. E pelo que eu entendi muito vagamente, só quem continuava os estudos era quem tinha mais condições financeiras. Todo jovem costumava começar a trabalhar desde muito cedo para ajudar em casa. E com a Tove foi exatamente assim. Com muita dor no coração, ela teve que parar de estudar, já ingressou ali o início da juventude dela, buscando por emprego. Como o irmão dela saiu de casa logo que completou 18 anos, ela tinha como objetivo fazer a mesma coisa. Mas os pais de Tove, principalmente a mãe dela, sempre forçava ali a responsabilidade que ela tinha que arcar os custos de casa também. Então a Tove ela se degladiava ali entre arranjar trabalhos simples, que era o que tinha para aquele momento, e continuar escrevendo seus poemas. E é nessa jornada de autodescoberta e viver a sua independência pela primeira vez que a Tove ela vai se descobrindo uma pessoa cada vez mais insegura. Mas ainda é nessa fase da juventude que a Tove se dá conta de que ela não é como as outras garotas. Nessa fase, as outras garotas elas estão muito preocupadas em arranjar um namorado e de casar-se, de constituir uma família, e ela se vê ainda muito presa a uma realidade muito pé no chão dela, que é ela não consegue se relacionar afetivamente com nenhum outro garoto. Ela era muito mais comprometida com os poemas dela e com a própria sobrevivência dentro da sua independência do que em arranjar um namorado em questão. Essa fase da juventude termina quando ela se casa com o editor da revista que publica pela primeira vez um poema dela. Esse cara, ele é muitos anos mais velho que ela. Ela tem 18 e ele tem 55. E pelo fato dele não querer ter nenhum envolvimento sexual com ela e também tem algumas atitudes frias dentro daquele envolvimento romântico que eles têm, ela se torna cada vez mais insegura, cada vez mais longe de acreditar que ela pode amar de verdade. Nessa fase da juventude tem um trecho aqui que eu separei que para mim é muito representativo. Me entristece muito a sensação de que, pelo jeito, eu já não tenho sentimentos autênticos e estou sempre imitando as reações dos outros para fazer de conta que tenho. É como se eu só me comovesse com o que chega indiretamente. Sou capaz de chorar ao ver no jornal a foto de uma família infeliz que foi despejada. Mas se vejo a mesma cena trivial na realidade, não fico mexida. Poemas e prosa poética me tocam tanto agora como antes, mas as coisas que descrevem me deixam completamente fria.
A fase da juventude, ela tem o seu fim exatamente quando a Tove se casa pela primeira vez. E esse é um dos inúmeros relacionamentos que nós vamos acompanhar durante essa fase de dependência dela. Muito embora essa fase de dependência seja muito mais para falar especificamente sobre a dependência da Tove em opioides, eu acredito que ela também nos fala como ela se tornou dependente de viver um relacionamento, seja ele bom ou não. Depois de conhecer um cara que não vale nada, mas que fez a Tove tomar coragem de sair desse primeiro casamento dela sem amor algum, a Tove ela vai passar por inúmeros outros relacionamentos. Se na juventude dela ela não teve essa experiência, pode apostar que nessa fase de adulta ela vai viver e muito intensamente essa nova fase. A fase que a Tove acredita que para ser completa ela precisa de um outro alguém. Mas sendo muito honesta, essa foi a fase do livro que mudou completamente a atmosfera da leitura. Se antes eu estava lendo capítulos com uma certa leveza, aqui a densidade ela chegou de uma forma tão brutal que parecia, sei lá, que estava chegando uma nuvem carregada de uma tempestade. Independência, a Tove ela já era muito conhecida nesses círculos literários. Aquele primeiro casamento dela fez com que ela se tornasse uma pessoa respeitada no meio. Além dos poemas dela terem sido publicados pelo marido, ela também conseguiu fazer a primeira publicação dos seus poemas em formato de livro. E foi assim que a Tove ela foi se transformando numa pessoa que acreditava bastante no potencial que ela tinha. Ela sabia que ela conseguia criar uma boa narrativa. Nós, como leitores, vamos começando a perceber que essa qualidade dela também foi algo que ajudou a chegar no fundo do poço. O start da dependência da Tove acontece quando ela vai passar pelo seu segundo aborto. E é impressionante como esse segundo aborto, ele vem de uma forma avassaladora para destruir a sua vida. Imediatamente ela acaba se apaixonando pelo médico que não só a engravida, como também a ajuda a abortar. E eu digo entre aspas porque ela não se apaixona pela pessoa em si, mas pela facilidade que ele oferece a ela para ter acesso àqueles remédios. E essa é uma das fases mais tristes do livro, e foi uma fase que me derrotou por completo, porque você acompanha a deteriorização de um ser humano brilhante, que a faz perder a vida, o brilho, a consciência e a criatividade para as drogas. Todos os acontecimentos que faltavam para agitar as duas primeiras fases dessa autobiografia da Tove, elas vêm com tudo nessa última parte. Então, é exatamente neste momento que você sente que a leitura ela fica tão pesada, tão doída, que é uma mescla de eu preciso acabar logo esse livro com, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É um fato real, não chega a ser um spoiler. A Tove, depois de 5 anos do lançamento de Dependência, ela desviveu. E ao saber disso, a sua leitura ela se torna ainda mais densa. Enfim, eu dei 5 estrelas para esse livro porque eu achei a trilogia de Copenhagen fantástica. Foi uma leitura sem igual. Porém, eu fui bombardeada de situações extremamente tristes em um momento que eu não estava tão preparada para vivenciar tantas coisas tristes assim. A escrita da Tove, ela é muito crua, assim como foi a minha experiência com a tetralogia napolitana. Isso faz com que a leitura ela seja desgarrada de qualquer romantização de uma vida árdua. Essa foi a leitura que eu finalizei no mês de outubro. Agora, nessa última semana, eu iniciei a leitura de um livro de um autor que eu gostei muito, de um outro livro anterior que eu tinha lido dele, que é o Fernando Scheller. E esse livro que eu tô lendo agora se chama Gostaria que Você Estivesse Aqui. Eu não tô com ele físico aqui porque ele está no meu Kindle e ele tá disponível no Kindle Unlimited. Eu ainda tô no começo desse livro, eu acho que eu não cheguei ainda nem nos 40% dele, assim como o outro livro
que eu li do Fernando Scheller, que é O Amor Segundo Buenos Aires, nós temos aqui uma visão de diferentes personagens, mas o que eu senti a princípio é que o personagem central dessa história é o Inácio. E tanto o Inácio como todos esses outros personagens, eles vivem numa mesma época, que são os anos 1980. Eles vivem no Rio de Janeiro e ali há diversas situações e todas essas histórias de alguma maneira vão se cruzar. É um livro que tem características muito semelhantes ao Amor Segundo Buenos Aires. Eu já fiz resenha de Um Amor Segundo Buenos Aires nas minhas redes sociais. E uma coisa que eu tô gostando muito é que a escrita do Fernando Scheller me lembra muito de um dos meus autores favoritos, que é o Marcelo Rubens Paiva. No mês que vem eu trago aqui mais informações sobre a minha experiência de leitura com o Gostaria que você estivesse aqui. E você, quais foram as suas leituras do mês de outubro? Me conta aqui nos comentários o que você achou de cada uma delas. Panfleta elas aqui pra gente também. E se por acaso você chegou agora por aqui, por este vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa também aqui o seu like, compartilha com seus amigos caso você tenha gostado desse vídeo. E se você gosta dos meus conteúdos, não esqueça de ativar o sininho para que assim você receba atualizações de quando eu postar por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e até lá!